comunidade do Printcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Robson Xavier, estou aqui com o meu amigo, Robert Almeida, e hoje, para o 45º episódio, vamos receber a Viviane Banharelli. Boa noite, Viviane. Seja Boa bem-vinda. noite, Robson. Boa noite, Robert. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na plataforma de vocês, no Printcast. E eu estou muito feliz pelo convite. Olha, Muito bom. Vivi, e nós estamos felizes que você aceitou Ah, é uma e honra. é uma honra para nós também, no mês aí das mulheres, estar conversando com mulheres, mulheres super competentes, que com certeza tem muito conteúdo para trazer para a nossa comunidade. A Viviane agora no segundo episódio, no próximo episódio também será uma mulher, Ana Karine, no quarto episódio do Convite Meu Amigo também, são duas mulheres, então a gente está muito feliz com isso. E lembrando que o Printcast, né, já estamos falando do mês da mulher, iniciou no mês das mulheres, né? O primeiro episódio nosso foi ao ar no dia 10 de março de 2022, onde nós gravamos com a Daniela, que é a nossa madrinha, certo, Robson? Madrinha do Printcast, gravamos Nossa no dia 8, no madrinha. Dia Internacional da Mulher, e hoje a gente está fazendo praticamente um ano com conteúdos praticamente aí semanais para todo mundo aí da comunidade. Então, estou muito feliz aí que todo mundo está nos acompanhando, compartilhando. Quando a gente vai em gráfico, o pessoal fica comentando, né, Robson? Pô, tô vendo vocês ali, tá É, legal. Pô, o pessoal que vai lá, super gente boa, conteúdo maravilhoso e tal. Isso nos deixa muito feliz. E é um ano já nessa jornada, lembrando, né, que apesar de fazer um ano da jornada, a gente começou a falar de podcast lá pro finalzinho de agosto de 2021. E o primeiro episódio isso, nós gravamos somente em março de 22. Então, assim, teve um tempo isso. para ir formatando, tá? Vamos começar? Vamos começar. Começamos e estamos indo. Então, valeu, galera. Muito obrigado a todos. Em homenagem ao ano, segue aí um vídeo rapidinho para todo mundo assistir. É isso, pessoal. Valeu demais. Muito obrigado. E como o Robson comentou, a Viviane está hoje participando do nosso 45º episódio. Ela foi citada e foi mencionada e, ao mesmo tempo, obviamente, indicada pela Daniela Souza, que participou conosco no 38º episódio. E agora, com a temática de vendas, estamos trazendo a Viviane para bater um papo com a gente e falar um pouquinho aí da sua trajetória, dos desafios do setor. Mas antes, não poderia deixar de mencionar aqui os nossos patrocinadores, entre eles a Semic Tintas Gráficas, com portfólio completo de tintas offset, metalgrafia, flexografia, tanto convencional e UV. A Top Coat Soluções em Verniz, com portfólio completo de vernizes base d'água e ultravioleta. A Croma Microcapsulados, que atua no mercado aí de especialidade, tintas e vernizes super diferentes, como um glow in the dark, termocrômico, hidrocrômico, fosforescente, entre outros, e também aplica esses vernizes para empresas que não têm condições de aplicar, e a Papiros, que nos patrocina com essa sala de Zoom para a gente estar batendo um papo. Na descrição do vídeo vai ter o contato de todos eles. É isso, Robson. É isso aí. Contato de todos eles, o contato da Viviane também. E vai começar, você já clica aí, já dá um joinha, já dá um gostei. Se você não gostar no final, você clica no outro. E eu não sei qual é o oposto do joinha, mas é o ruinzinho. Você dá um ruinzinho para nós. Mas participe, encaminhe também os vídeos para os seus amigos, se inscreva no canal, participa com a gente, manda pergunta aqui no chat online ou então lá na área de comentários, se vocês quiserem enviar alguma pergunta, gentilmente a Viviane vai nos responder depois. Aí a gente posta um vídeo de resposta no Instagram, beleza? É É isso com aí. você, Robert. Vamos lá, né? Chega de delongas, vamos conhecer Ah, a Viviane. Vamos entender um pouquinho aí, Viviane, como você ingressou no mercado. Conta aí desde o início para contextualizar o overview geral e para a galera estar te conhecendo. bom, vamos lá, então. Eu comecei a trabalhar bem novinha, digamos que criança. Então, eu falo que eu já ingressei na área comercial aí com 9 anos de idade.
vendendo fruta com meus pais. E eu adorava essa dinâmica, né? Eu já aprendi a dar troco, eu era a mais queridinha das vovozinhas do bairro, né? Porque eu ia lá, ajudava a escolher, toda bonitinha. E não parou aí a vontade de trabalhar. Eu sempre ajudando os meus pais, depois fui trabalhar numa loja de doces, fui trabalhar em cafeteria, sempre com atendimento ao público. E com 15 anos, mais ou menos, a minha mãe abriu uma empresa de motoboy. E eu fui ajudar a minha mãe atendendo o telefone, mandando e-mail para cliente. E na época, eu falei, ai, mãe, preciso me especializar. Eu vou fazer um curso na Microlins. Aí eu fiz um curso na Microlins de rotinas administrativas e fiquei apaixonada. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu vou trabalhar sempre em escritório, vou trabalhar em empresas, quero mexer com administração. E fui trabalhando com a minha mãe até um certo ponto. Sabem como que é a empresa familiar, não é fácil, a gente tinha aquelas briguinhas. E aí eu falei, não, chega, vou procurar emprego fora, vou fazer faculdade, né? Isso como sorteio. Aí fui escolher fazer administração de empresas e busquei emprego numa indústria, porque eu sempre achei incrível indústria. Eu passava na frente dessas empresas enormes e eu me imaginava trabalhando assim numa empresa grande. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de injeção plástica, fazia frascos plásticos, fazendo administração de empresas e trabalhando no financeiro dessa empresa. Do financeiro eu fui para o fiscal, fui para o faturamento. Então eu conheci um pouquinho das áreas. Fiquei nessa empresa há 3 anos. Fiz curso de escrituração fiscal, fiz curso de nota fiscal eletrônica. Então, eu fui me especializando em várias áreas dentro da empresa. Saí dessa empresa porque eu estava trabalhando muito e não estava sobrando muito tempo para estudar. E arrumei emprego na Brogotá, que é a empresa que eu trabalho hoje. Vocês devem conhecer, Gráfica Editora Brogotá. É, a gráfica é perto da minha casa. Então, era perto da minha casa, perto da faculdade. Então, na época, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Dava para encaixar tudo direitinho. E eu comecei na gráfica na área de faturamento. Aí, o Sérgio, que era o comprador, se mudou para Assis e entregou do setor. Falou: olha, eu vou embora daqui, sei lá, 3 meses. Minha esposa passou num concurso público na cidade de Assis, eu vou para lá com ela. Foi Deus, né? Eu praticamente saindo da empresa e o Sérgio de compras muda para outra cidade e deixa ali o setor precisando de um profissional. Aí o Edson, que é o dono da Gráfica Brogotá, me chamou, falou assim, se eu achava que eu conseguia dar conta. E eu falei que sim, que eu era jovem, que eu estava estudando, que eu não tinha medo de trabalhar, que eu nunca tive, que eu era pau para toda obra, que ele podia contar comigo. E foi aí que eu comecei na área de compras. Aí eu fui aprendendo dentro da Gráfica Brogotá. Então eu não tinha experiência alguma no setor. Então foi essa a minha trajetória. Estou na Brogotá há 12 anos. Esse ano eu faço 13 anos de casa. E é Pô, engraçado bastante. porque parece que foi ontem que eu entrei lá. Eu gosto bastante desse mercado. Eu gosto muito de trabalhar na gráfica. É, Como que eu posso dizer? Nesses 12 anos, eu conheci muita gente do bem, muitos fornecedores, assim, né? O mercado ele é pequeno, todo mundo se conhece. E o que eu fico mais feliz é de atender os fornecedores e um não falar mal do outro. Pelo contrário, às vezes a gente comenta, eu tô comprando do fulano, do ciclano, e sempre alguém fala, que legal, manda um abraço para ele, faz tempo que eu não vejo. E então, pelo menos, eu fico feliz com essas reações, sabe? De ver que é um mercado que o pessoal se gosta, que se respeita. Eu, particularmente, gosto muito de fazer negócios com boas pessoas. Então, é É, satisfatório todos os dias, assim, tá nesse ramo. que bacana. Oi, só umas coisas que chamam a atenção. Você falou uma empresa pequena, 140 funcionários, eu acho. Quando eu comecei. Pô, 140, mas não é pequena. É Pequeno? claro que É que eu, depende de muita comparação. Né? Se é você que eu se fosse tinha uma baita saído de empresa. uma empresa de 350 funcionários, que era a Frascomar, onde eu trabalhava, e fui para Brogotá com cento e Ah, tá. quarenta. Então, para mim era Mas não está no escopo de uma empresa pequena do Brasil. É uma baita empresa, né? E, Apesar, você falou
que acha legal os fornecedores, um falar bem do outro. Não é todo mundo que é assim, né, Viviane? Eu acho que você tem a sorte de ter fornecedores com um bom nível, né? Um pessoal assim que já tem uma maturidade. Aliás, isso fica como dica para quem está no mercado. Show, não adianta. Você vai concorrer com o Robert, não vai falar mal dele. Você vai concorrer comigo, não vai falar mal de mim. Eu nunca mais mandei matar ninguém e não quero voltar a fazer isso. Eu não gosto, né, desse tipo de julgamento. Eu acho que tem coisas que você não leva para uma negociação, tem coisas que não me interessa saber. Então, eu não sei se eu sou muito transparente, porque eu tento ser com os fornecedores, ser muito clara, muito justa. Muitos já conhecem o meu jeito. Então, talvez nem chegue a certas conversinhas para mim, porque eu gosto de trabalhar com gente do bem. Porque eu acho que antes de você ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. Então, Exato. caráter, ele está em É, primeiro lugar. é. Negocie com caráter, trabalhe com honestidade, seja claro, seja justo. É impossível uma negociação ou um negócio dar errado se você trabalhar certinho, se você ser correto. Então, E é o, muito importante isso para mim no fornecedor que vai ser o meu parceiro. é isso. Quando você estava falando, eu ia complementar. Além, Robson, desse nível de maturidade dos fornecedores, é a cultura da empresa, né? Que são formadas, a cultura são formada por pessoas, né? Está passando aqui com a Viviane, Sim, que é sim. o contato direto dos fornecedores. É a cultura, é a pessoa que está do outro lado ali. Às vezes ela pode ter até fornecedor que em outro lugar não tem o mesmo comportamento. Não sei, não estou aqui julgando e também nem Uhum, afirmando nada, uhum. tá? Mas a cultura, ela talvez força as pessoas a serem daquele jeito. Quando eu digo forçar, gente, não é forçar um caráter que a pessoa não tem, não é isso. Mas é de fazer picuinha, de fazer fofoca, que às vezes em outro lugar faz. Que acaba às vezes sendo num bate-papo de café ali, acaba soltando naturalmente. Talvez lá na Bogotá a cultura já não permite isso. E é o que a Viviane falou, da questão de caráter e não tem um porquê a pessoa ficar falando de concorrente, cara. Quanto menos eu olho para os meus concorrentes, mais eu tô olhando para frente e seguindo. E segue o jogo, irmão. É assim que tem que ser. Né, Robert, desculpe interromper, a gente até fala, mas eu não vejo aquele nível assim de maldade, sabe? Às vezes Uhum. acontece uma conversa no café. Ai, você viu, a empresa tá assim, tá assado, parece que eles não estão muito Normal. bem. Isso é normal. Aquela Até porque uma é porque é um conversinha de assunto café. público que o mercado inteiro está sabendo, vamos dizer assim. Não, Falando e é justamente de falar mal. Enfim, é aí nesse ponto que já não chega. E é importante para mim saber também esses detalhes que são um pouquinho perigosos, né? Imagina, eu corto um fornecimento, eu estou esperando chegar um material e esse material não chega porque teve algum problema, porque a empresa está fechando ou porque não tinha caixa para comprar material. Então, eu, como compradora, não posso deixar faltar material. Então, eu tenho que estar antenada em tudo que está acontecendo no mercado. Então, Tem que se existem inteirar. algumas conversas, existem. Mas a gente vê quando é muita, quando é no nível de maldade, a gente tem que É essa ter aí mesmo. inteligência emocional para cortar e não incentivar a voltar a ter esse tipo de Ah, comentário, né? ah. É esse tipo de conversa que tá abordando, é isso aí. Que legal, Viviane. Eu não era isso que eu ia perguntar. Eu ia fazer uma pergunta mais do teu início na área de compras, mas já que a gente entrou nisso, eu achei legal porque você já contextualizou o que é valor para você, o que você enxerga de valor de um fornecedor. Você já colocou aqui a postura, né? E o Robert falou muito da cultura. Eu acho isso interessante, porque quando você dá a linha, você dá o direcionamento, a pessoa se encaixa. Então, o cara sabe, bom, aqui assuntinho sujo não cabe. Já não vou entrar nessa cultura aí. Não vou trazer isso para Exato. cá. É legal você mostrando, porque você tá, de uma certa forma, você está dizendo para a pessoa como é que você gosta de trabalhar. É um indicativo. O cara, no mês passado, a gente conversou com as pessoas de vendas. Então, um cara que tem uma boa leitura do contexto da situação, ele já vai percebendo como que é.
a tua cultura, a cultura da tua empresa e a tua forma. Mas eu queria que você falasse um pouco de outros atributos que você considera importantes para qualificar um fornecedor teu. Tá? Só voltando um pouquinho do que você estava falando em relação à cultura, comportamento, sempre que eu inicio uma parceria, falo, olha, a partir de hoje, então, você vai ser meu principal fornecedor no material Y. Eu deixo muito claro para o vendedor. Não minta para mim. Não minta. Qualquer coisa que der errado, me fala a verdade. Porque eu sabendo a verdade, eu vou criar um plano B, um plano C. Só não me prometa algo que você não vai cumprir. Por exemplo, dá um exemplo bobo. Ah, o material vai ser entregue amanhã? Ah, vai. Meio-dia tá aí. Ele tá falando para mim que meio-dia vai entregar o material. Se eu reporto isso para produção, eles podem programar uma máquina para meio-dia e 15. Aí o material não sai de lá meio-dia. Sai 5 da tarde. Então eu vou ter toda uma equipe, uma linha de produção esperando um material com base na informação do vendedor, que às vezes fala pra gente para agradar. E depois vai enrolando. Ai, furou o pneu. Ai, a nota ficou parada no Cefaz. Então eu deixo muito claro. Pode ser o perereco que for. Me fala a verdade, porque aí eu vou criar o plano B, o plano C. Eu preciso de parceria, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Eu não vou brigar, juntos a gente acha a solução. Mas eu preciso saber sempre a verdade. Então eu já coloco isso no início de toda parceria, da gente trabalhar junto. Eu falo, eu sou uma extensão da sua empresa. Uma vez que eu dependo do seu material para trabalhar, eu sou uma extensão da sua empresa. Então a gente precisa estar alinhado. A linguagem tem que ser assim, ó, conexão. Não pode ter falha na nossa comunicação. Qualquer falha na comunicação pode acontecer algo de errado em algum momento. Então eu costumo já tratar desta forma. Tá? O meu fornecedor, ele tem que ser o meu parceiro. Se fosse assim na vida pessoal, ele seria o meu melhor amigo, porque o meu É, fornecedor, ele está comigo todo dia. O material é. dele está lá dentro da minha gráfica, vai chegar no meu cliente. Então, ele é uma extensão da Brogotá, ele é uma extensão do meu setor. Então, eu preciso que ele esteja junto comigo nessa jornada. Volta a Envolve pergunta confiança e que até eu esqueci. transparência, né? Não, resumiu Até bem pra esqueci a caramba. pergunta. Não, eu, Os eu queria valores. saber dos requisitos, né, para um cara fornecer. Mas eu acho que você resumiu bem pra caramba, porque, pô, não precisa, depois dessa não precisa explicar mais Claro nada, que né? tem esses, para Ok. mim, são os requisitos básicos para uma boa parceria, uma boa negociação. Entram outros aspectos. Qualidade do produto, ele precisa ser testado, aprovado, a garantia da qualidade, a produção que acompanha, que me dá o feedback, a garantia da qualidade solicita vários documentos, a empresa não pode estar com restrições no Serasa, porque tem a questões, né? Fica devendo, por exemplo, o ICMS. Dívida de imposto é uma dívida compartilhada, né? Tem algumas regrinhas, né, que a gente também analisa. Mas, no geral, é isso. Eu vou verificar preço, eu vou verificar qualidade, o prazo de entrega. Eu olho muito quanto esse fornecedor ele é parceiro, o que ele pode me ensinar. Porque hoje eu acho, né, na minha área, vamos falar na parte técnica, é, a maior universidade para o meu setor é o meu fornecedor. Ele é a minha universidade, ele é o meu professor. Então, assim, é para o meu fornecedor de verniz que eu vou perguntar qual é o melhor verniz para este tipo de embalagem. O meu cliente quer, receber este acabamento. O que que você me indica? Ah, eu te indico isso. É o melhor custo-benefício? O que eu espero quando eu faço as perguntas para o meu fornecedor? Que ele seja justo, que ele seja honesto, que ele me ajude a ganhar aquela cotação e fidelizar aquele cliente. Então, hoje o meu fornecedor, ele é o meu professor de produto, meu professor técnico.
né? É ele que vai me ajudar a trazer novas ideias, vai trazer inovação, vai me apresentar novos produtos. Então, no geral, é isso que eu espero do meu fornecedor. Eu acho que não é pedir muito, né? Uma parceria não é pedir muito. Eu acho que fica todo mundo Não, claro feliz que não. quando dá É. certo, né? Ele vende, eu vendo, meu cliente recebe, fica feliz e vende também, Vende, né? O exato. consumidor final recebe a caixinha, todo mundo para e fica olhando. Nossa, que bonito, né? Todo mundo cutuca ali a caixinha. Então, somos nós, né? Somos nós, no geral, que entregamos isso para o consumidor final. Então, Boa, boa. isso. É uma visão de toda a cadeia, né? Você é um convertedor, a Growth é uma convertedora, mas você tem seus fornecedores, como tem pessoas, e tem na outra ponta tem um cliente final que, obviamente, tem que receber aquilo que ele quer e ser, de certa forma, surpreendido, a superar, atender ou até mesmo superar as expectativas para ele colocar na gôndola ali e tá vendendo, né? Todo mundo tá vendendo, todas as etapas da cadeia tá tendo venda, né? E tu Não, e comentou, quem nunca pegou uma caixa, quem nunca reaproveitou uma caixinha que recebeu alguma coisa, seja bombom, enfim, seja o que for, e reaproveitou a caixinha porque achou a estrutura dela legal, porque achou, né, Porra, ai, abre de um jeito legal, eu vou colocar, sei lá, brinco aqui dentro, eu vou colocar outros é, remedinhos aqui dentro. é isso Ah, aí. eu acho que a gente tem sim, que pensar sim, além, né? É isso sim, mesmo. Eu sou o Zé das caixinhas, aproveito tudo. praticamente uma economia circular, né? O negócio, ele Que continua sendo é um, utilizado ali. que é um tema muito legal É. que o Printcast pode pensar, hein? É importante, Tá economia super circular em é super alta. importante. Sim, É, sim. Ô, Vitor, comentou da confiança, seu fornecedor tem que, você falou do professor, mas antes você trouxe a palavra, tipo, tem que ser numa vida sociável, vamos dizer, tem que ser seu melhor amigo, que é justamente pautado ali pela confiança, pela transparência, e é isso, né? Você negociar e ter uma parceria com alguém que você não confia, que você sabe que mente pra caramba, porra, essa relação de parceiro tá comprometida. Então, isso é realmente o básico. Deixa eu ouvir, tu comentou a tua trajetória, tu passou por várias áreas, dentro com seus 9 anos ali com seus pais, depois mais para frente em faturamento, até que foi nesse departamento que você entrou na Bogotá, enfim. Só queria assim entender, se dá para fazer algumas conexões, o quanto isso foi importante para formar a profissional Viviane e quanto isso foi importante para que você atua hoje, né? Não só nessas conexões de sua experiência profissional antes de atuar no departamento de compra, mas até mesmo os cursos que você foi fazendo para estar se especializando, né? O quanto tudo tá. isso foi e é importante hoje para você estar atuando nesse departamento. Sim, vamos lá. Então, como eu fiz administração de empresas, vocês sabem que ele engloba, ele ensina um pouquinho de cada área, fala de supply chain, tem RH, tem psicologia. Então, ele aborda, né, o curso de administração, ele aborda várias áreas que a gente usa dentro da empresa. E eu sempre gostei muito de rotinas administrativas no geral. É, dentro de administração, tem supply chain, tem negociação. Então, ele contribuiu sim para eu estar onde eu estou hoje, né? Eu fiz, por exemplo, meu MBA, eu fiz MBA em estratégia de negócios. Caiu de novo caiu projetos, caiu supply chain de novo. Então, os cursos que eu fui fazendo foi para agregar na minha área de negociação. O meu foco é a parte de negociação, a parte de estratégias, é o negociar mesmo. Então, sei lá, você fez algum curso de artes gráficas, fez algum curso, na área gráfica em si? Não, não fiz, porque a minha área é negociação, tá? Então, a parte de técnica na área gráfica eu fui aprendendo ali com meus fornecedores, né, palestras, eu fiz alguns cursinhos na Abigraf, eu já fiz o OE, eu fiz recentemente formação de preço para venda, porque hoje eu também parametrizo preço de matéria-prima no sistema para geração de orçamento de venda. Deixa eu ver o que mais que eu já fiz, que agregou. Eu fiz negociação de contratos,
Ai, gente, é tanto São cursinho vários que a cursos gente que foi vai fazendo para estar fazendo se aí especializando, né? no gestão de tributos para compradores. Nossa, tributo é um osso. Exato, porque Meu às vezes a Deus. pessoa, né? Eu, no início da carreira, pegava uma cotação Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Tudo ICMS Nossa, diferente do ali. Rio de Janeiro tá mais barato. Fui lá e comprava do Rio de Janeiro. Pessoal da contabilidade, tudo bem? Você fez uma compra do Rio de Janeiro. Esse material que você pagou R$ 10 ficou, sei lá, virou 15, tá? Por causa da diferença de imposto. Então, tem gente que pensa que comprar é só olhar na internet qual é o preço mais barato e comprar, porque não é. Inclusive, comprar pela internet é muito mais perigoso, porque você não sabe de onde vai sair a emissão daquela nota fiscal, de que, É, né, por exemplo, FG Ferramentas. Eles têm unidades no Brasil inteiro. Às vezes você faz uma compra lá de parafuso, vem parafuso de Curitiba, vem parafuso do Rio de Janeiro, vem parafuso de Minas. E é uma todo lugar. loucura, porque né, a diferença de imposto é muito grande e o material fica super mais caro. Então, eu fiz um curso de tributação em compras para não cometer esses erros na hora de escolher o preço e o fornecedor. Então, para muitas coisas, a gente dá prioridade total para fornecedores de São Paulo, que é para empatar, né, os impostos, né, 18 de ICM com 18 de ICM, você empata ali. Outra coisa é a forma como você vai analisar esse preço. Nunca é analisar preço bruto, sempre preço net, porque aí você já retira os impostos e vê qual é o melhor preço. Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo esses cursinhos, né, para ir melhorando a minha parte de negociação, né, de análise crítica no todo. Essa questão de tributação vou te falar, né? Você está falando das diferenças Caótico. de ICM, e dependendo da classificação de fiscal, você pode Su- comprar de uma empresa de Simples Nacional, você nem se acredita. Não se Aí, acredita. E os tem itens tudo com isso. substituição tributária? Ixi, ICMS, ST é um saco. Aí, eu já falei algumas vezes aqui que nem o passado no Brasil, né? Nem o passado ele é seguro, ele é certo, né? Ele é totalmente incerto, justamente por causa da nossa insegurança tributária que nós temos aqui. Recentemente aí teve um MP, se eu não me engano, que empresas que lá no passado elas foram empresas grandes, né? Robustas aí, que elas ganharam ali o direito de não pagar alguns impostos, como contribuição social, imposto de renda sobre pessoa jurídica, e que ao longo dos anos aí foram bilhões, vamos dizer assim, que dentro da lei, eles estavam dentro da lei. Simplesmente reverter essa lei, essas empresas são obrigadas a pagar o retrógrado agora, tudo que passou, o retroativo, perdão, retrógrado não, o Nossa. retroativo de tudo que passou. Cara, essas empresas vão ter que pagar assim, se elas não recorrerem e não ganhar, vão ter que pagar bilhões de retroativo, ou seja, uma segurança tributária absurda que vivemos no nosso país, além de ser uma baita quebra-cabeça, que, pelo amor de Deus, é Não, totalmente e as coisas absurdo isso. mudam, né? Recentemente teve o IPI, Sim, 30% do IPI, depois, 20% do IPI. sim, sim, sim. Você tem que É, estar atento ali o tempo todo, porque as coisas ficam mudando, né? Vamos ver com esse novo exato, governo, já tem mudanças exato, vindo aí é, e a gente tem que estar antenado, porque isso exato. influencia totalmente no custo. Total. É. Vi, só para a gente dar sequência, comenta a questão das conexões, se há conexões da sua trajetória que hoje você atua profissional, né? Você abordou da parte de estudo, falando da parte profissional, você trabalha no faturamento, trabalha nos departamentos, o quanto você trouxe isso para compras, quanto foi isso importante? E eu acho que sim, que as coisas elas fizeram conexão, que o que eu vivenciei desde a infância na parte de já trabalhar com vendas, seja de frutas ou seja na doceria, isso veio trazendo aquele tino comercial, né? O jeitinho de saber lidar com as pessoas, de fazer um negócio. Então, hoje faz conexão sim, porque eu lido com pessoas o dia inteiro. Negociar é uma arte de se comunicar. Então, isso faz conexão. Eu passei por setores de finanças, por exemplo, faturamento, faz conexão com o que eu vivo hoje, porque eu recebo nota fiscal, então eu bato o olho numa nota, eu sei se ela está emitida corretamente, se os impostos foram destacados corretamente, porque eu já emiti nota fiscal. Então, faz conexão
com as conferências que às vezes eu preciso fazer hoje em dia. A parte do, de ter trabalhado no setor fiscal me ajudou a entender as questões de impostos. Então, Uhum. fez conexão com o curso de tributação que eu fiz e com a questão do custo que eu preciso enxergar dentro das cotações que eu recebo. Qual é o real custo daquilo? Então, eu falo com certeza que tudo foi se encaixando. Sabe, uma pecinha na outra, igual um Lego, tudo que eu Sim. vivi se encaixa com o que eu faço hoje. Viu? Eu te perguntei porque eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que quando a gente olha as coisas em retrospectiva, por mais que, olhando em perspectiva, quando você estava em determinada função, talvez, meu, não necessariamente você, mas muitos profissionais, né, talvez se encaixem aí que eu vou falar, pô, o que eu tô fazendo? Pô, caramba, isso aqui, aí não sei o que, é difícil, meu, isso não é para mim. Aí depois, quando ele olha para trás, ele pode enxergar que aquilo lá teve valor para ele aprender alguma coisa, para ele se desenvolver. É, Eu acredito, principalmente essa galera mais nova, ela tem que se expor em várias, na minha opinião, tá? Ela tem que se expor em várias situações justamente para ir criando esse acúmulo de skills, vamos assim dizer, porque uma hora vai ser útil. Se ela entrar só numa coisa ali e ficar, até porque recentemente, né, a gente comentou, acho que foi no LinkedIn, essa geração mais nova, chama geração Z, né? Acho que essa é a mais nova, a geração Z. sim. Elas tendem a sair de empresas que não têm plano de carreira e onde esses planos de carreira passam por essas pessoas ter como opção em trabalhar em diferentes setores. Se essa pessoa ficar 2 anos no mesmo departamento, a chance dela sair da empresa é altíssima. Então, isso vem de conta que eu estou falando, até com essa pesquisa dessa geração mais nova. Essa geração mais nova tem que realmente, na minha opinião, tem que se expor em várias situações, porque vai formando caráter, vai formando profissional. Aí quando você olha em retrospectiva, você fala, pô, valeu a pena. Aquilo lá foi bom, porque traz para o presente, certeza. Concordo plenamente com você e eu tenho irmãos que são mais novos do que eu, como exemplo, que saiu do colégio e foi para a faculdade, fez 6 meses e falou nada a ver. É, Não tipo isso. vivenciou nada para escolher o caminho que ia seguir. Exato, Então, exato. eu olho e falo, nossa, eu comecei a trabalhar tão nova, eu era uma criança, mas foi tão certeiro. Eu falo que foi perfeito. A minha escolha, ela foi perfeita e foi graças aos trabalhos que eu fui fazendo ao longo da minha adolescência. Quando eu Sim, olhei para a grade curricular do curso de administração, meu olho brilhou, é isso que eu quero. E eu falo com o maior orgulho, eu sou administradora de empresas com o maior orgulho. Porque o pessoal tem aquela mania de tirar sarro. Quem faz administração não quer ser nada. Cara, eu quero ser tudo o que eu possa ser dentro da empresa que eu trabalho. Se precisar de mim no RH, eu vou no RH, eu vou ajudar. Se precisar de mim, emitir nota de novo, eu vou emitir nota, eu vou para o recebimento, eu vou para o financeiro, porque eu estudei para isso, eu estudei as rotinas administrativas. Então, eu fiz a minha escolha com base no que eu vivi e foi a melhor coisa que aconteceu, foi a melhor escolha que eu fiz. E eu sugiro para todos os jovens, antes de ir para a faculdade, trabalhe com alguma coisa. vai se Vai, expor. trabalha um pouquinho. Ai, tem um tio que tem, ai, vamos falar, uma gráfica, vai trabalhar com o tio. Ai, tem uma prima que tem loja de roupa, vai trabalhar na loja de roupa. Vai Exato. ver aonde que você tem ali, onde o seu olhinho brilha, que você vai fazer a escolha certa de qual caminho seguir, qual formação escolher. Eu acho que a gente É tem que isso aí. trabalhar, tem que colocar em prática, ver o que gosta. E é bem Concordo. legal esse projeto de job rotation nas empresas, né? Porque ele dá oportunidade ali para o jovem aprendiz, né? Ou para o estagiário ver em qual área ele vai querer se especializar. É bacana. Concordo, 100%. Muito bom. Viviane, eu discordo desse senso comum de que quem faz administração não quer especializar em nada. Na verdade, nós temos uma falta imensa de administradores no Brasil. Ah, está sim, É, porque olha, na minha época eu fui tão criticada. não, mas eu entendo isso. Quando eu era adolescente, eu cheguei a pensar em fazer administração também. O que a gente vê hoje, tem um cara que eu leio, até recomendo para as pessoas, o professor Stephen Kunitz.
E ele muitas vezes tem alguns artigos dele, um que eu mais gosto é quando ele diz que o que falta mesmo é administrador. Por quê? Nós conhecemos vários casos notórios da área gráfica e alguns do mundo. Então, a gente acabou de ver histórias americanas. Pô, faltou administração ali. Ou foi proposital, ou foi sacana, que também denota uma falta de administração, né? Tem vários casos. A gente conhece situações da área gráfica, um conhecimento que eu estou adquirindo nos últimos tempos, que é com ERP. Você falou que você parametriza custo. Sim, Quem não administra não faz isso. A base de lidar com custo é a administração. E a gente conversa com um dono de gráfica e o cara, não sei. Eu faz tudo na galega, faz tudo no tapa. E por isso que a gente vê muitas empresas famosas e importantes da área gráfica sofrendo, porque precisava ter uma pessoa lá, perita, que administra, que a pessoa consiga olhar para o mapa da empresa do cara e dizer assim, bicho, nós estamos fracos aqui, nós podemos ter problema ali, nós podemos ter dificuldade ali. Isso é fundamental. Então, quem acha que o ADM é um cara muito obtuso, é um profissional muito obtuso, ele precisa ter a visão mais aberta, porque ele tem que olhar tudo. tem que olhar tudo, exatamente. A gente estava falando sobre parametrizar, né? O preço que a gente vai colocar no sistema para formar um orçamento de venda. É tão importante isso que as pessoas não têm ideia, que não é só lá pegar o preço e jogar. Até para você parametrizar, você precisa montar uma estratégia. Eu costumo reunir o meu gestor, falar, ó, né, tá fraco aqui, ou não tá, como que nós vamos precificar isso, que estratégia você quer usar, o preço de qual fornecedor nós vamos usar. Então, fazer o negócio, né, se manter vivo ali, eficiente, gerando lucro, é complicado, né? É para quem você tem que enxergar a coisa como um todo, você tem que pensar em todos os setores. Se você vai colocar, como que eu posso dizer, parametrizar a velocidade de máquina, você tem que ter a expertise, de como é a velocidade daquela máquina para cada tipo de produto. É um negócio assim bem complexo. Né? Você tem Falando que disso, você estar fez o atento. OEE, né? Por acaso foi com o Marcelo Ferreira? Ai, eu não lembro, eu fiz em 2020. Ah, um Eu não gordinho. lembro quem ministrou o curso, não lembro. Olha, gente, eu tive Covid, e depois do Covid eu falo que minha memória não foi mais a mesma. Às vezes eu não lembro o que eu comi ontem, então Quantas não me vezes você teve faça Covid? pergunta difícil. É, Teve uma 3, vez? 3 3. vezes? porra, já Caraca, pode pedir pode pedir? música, hein? Pode pedir música. Caramba. Ô, Viviane, aproveitando então, você falou do Covid. Você deve ter tido imensos desafios. Todo mundo teve com a pandemia. Mas, pô, primeiro é Covid. Aí a gente mal tirou o nariz para fora, a cabeça para fora da água, já vem guerra. Como que é tudo isso daí para você? Que você tem que administrar, né? Olha, vou falar para você que foi um aprendizado e tanto. A Brogotá mudou totalmente o comportamento dela em relação aos fornecedores. O Robert me conhece praticamente desde que eu entrei na Brogotá ali, em 2012, e ele é prova do quanto a cultura da Brogotá era ser fiel a um fornecedor e ficar com aquele fornecedor por muito tempo, que é justamente aquela questão de ele é o meu parceiro, ele está de braço dado comigo e juntos seguimos. Quando veio o Covid, a pandemia, que a gente né, eu falo que eu, né, na época, e a Cris, a Cris, ela trabalhava comigo no setor de compras, hoje ela está na Brasil Gráfica, né, um beijo para a Cris, se ela estiver assistindo. Então, a gente mandava e-mail para os fornecedores, preocupadas, querendo saber como que estavam os estoques, se eles tinham alguma previsão de ruptura no fornecimento, se eles estavam recebendo matéria-prima para produção.
A gente estava bem preocupado porque não pode parar nossa linha, né? De forma alguma. E alguns falavam que sim, que estava com dificuldade de fazer compra, que o preço das matérias-primas estavam aumentando muito. Alguns tinham que pagar antecipado para receber a matéria-prima. Então a gente falou: epa, eu não posso mais ter um fornecedor para cada matéria-prima, um ou dois. A gente precisa ter no mínimo três fornecedores homologados para cada material crítico. E a gente não trabalhava dessa forma. Então a pandemia veio, né? Eu falo que foi bom para todo mundo. Eu conheci mais fornecedores, eu conheci outros produtos, e com isso a Brogotá deu a oportunidade de outros fornecedores fornecerem para gente. Então eu falo que hoje eu tenho um grupo maior de parceiros, e isso é bom para mim. A participação diminui num fornecedor ou outro, diminui, porque eu acabei dividindo alguns volumes. Mas se você olhar para o lado social da coisa, tá pingando um pouquinho em cada um. Então, vou dar um exemplo. A Top Coat, que é fornecedor de verniz, ele tem um verniz que só ele me fornece. A Vai Burger tem um verniz que só ele fornece. Tem um verniz com a Actega. Então, eu aumentei ali, né, o meu grupo de produtos com os fornecedores. Eu tenho os vernizes homologados com vários fornecedores. Então, hoje eu já não tenho mais o medo de faltar. Se faltar em um, eu sei que eu consigo comprar com o outro. E assim vai. E a empresa não vai ter falta de matéria-prima. Então a pandemia trouxe isso para gente, ela abriu os nossos olhos em relação a não ser refém de um único fornecedor, né? De ter mais parceiros, a questão de melhorar a compra, melhorar a previsibilidade, ser mais assertivo, né? Organizar o estoque, ter as compras regulares, programadas. Então, a gente cresceu bastante como profissional durante a pandemia. O, o Vitor comentou aí, principalmente, uma parte estratégica, né, durante a mudança de mentalidade que vai na parte estratégica durante a pandemia. Só para eu estar entendendo um pouco mais na questão de desafios, estressar um pouquinho mais essa parte. Você falou que a Brogotá tinha uma cultura, né, de fornecedores que mudou, que foi forçada a mudar em virtude do que estava acontecendo. Então, também ali, obviamente, todo mundo tinha que estar integrado nisso, porque você teve que fazer testes rapidamente de outros fornecedores e todo mundo tinha que estar com a mente aberta para estar fazendo esses testes, ciente que a máquina ia parar, que a gráfica ia parar, ainda mais um produto que vocês trabalham, que e na época, obviamente, foi completamente, totalmente indispensável, você tinha que ter, não podia faltar remédio, né? Pessoas ficando mal, enfim, é, Exatamente, falou não é algo tudo. ali supérfluo, então você tinha que ter, você não podia de forma alguma parar. Mas o que eu queria entender é assim, vamos supor, os preços aumentaram absurdamente de muitos materiais, né? Como é que o departamento de compras lida nessa questão? Pô, beleza, vamos aceitar, vamos negociar, às vezes não tinha negócio, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pô, tem ali uma promoção, mas eu tô com esse produto pra caramba no estoque. Eu pego essa promoção e coloco mais produto no estoque ou não? Vou girar sabendo que mês que vem eu vou pagar mais caro. Ou seja, você abrir a mão um pouquinho do seu caixa, mesmo com fazer um estoque maior, além de você ficar precavido em termos de produto, financeiramente você estava tirando do seu caixa. Para não pagar um preço mais caro no mês que vem, mas para entender a parte de estratégia de compras nesse momento tão hostil, vamos dizer assim, né? O que era analisado muitas vezes nessa disparada de preço, falta de produto, para você estar comprando, mesmo deixando um estoque alto e abrindo mão um pouco do caixa de vocês? Era assim o racional ou era diferente? Deixa eu falar uma coisinha que é bem importante. Durante a pandemia, enfim, desde que começou a pandemia e depois guerra, nós não tivemos falta de matéria-prima e nenhum outro insumo na gráfica, tá? Eu falo que graças a Deus e graças às estratégias, graças à parceria, graças a tudo que eu construí junto com os meus fornecedores, eu não fiquei na mão em momento algum. A nossa mudança de cultura, essa questão de homologar três, quatro itens, né? A gente fazia lá o mapeamento de risco, o que era crítico, o que não era tão crítico.
A gente fez para ter plano B e plano C, mas eu não precisei fazer nenhuma compra em correria desatada. Meus fornecedores, eles não deixaram a minha linha parar. Não faltou caixa de papelão, não faltou matéria-prima, não faltou tinta, verniz, não faltou químico. Tá? Eu acho bem importante eu agradecer até a minha cadeia de fornecedores, agradecer aqui que todos foram bem parceiros, né? Trabalharam em parceria com a gente, sabendo a linha que a gente atende, então foi uma responsabilidade compartilhada. Não sei se quem está assistindo sabe, mas a Gráfica Bogotá é praticamente 95% dos clientes são farmacêuticos. Então, nós fazemos caixinha de remédio. Então, nós salvamos vidas, galera. E os meus Propósito. fornecedores entraram nessa com a gente. E na pandemia não faltou remédio de Covid para ninguém dos remédios, né, da linha de embalagem de remédios que a Bogotá produziu, tá? Então era só para fazer esse adendo aí, tá, Robert? Esse Agora, disclaimer. respondendo a sua pergunta, é, como que a gente reagiu em relação aos preços? Considerando, né, que farmacêutico é terrível para negociar, não dava para reajustar. Então, assim, foi bem difícil para mim, né, e na época para a Cris, conseguir segurar o máximo possível que a gente podia segurar os preços com os nossos fornecedores. E sempre sendo muito clara, o seu produto eu utilizo no bid do end user X, eu não consigo reajustar isso agora, eu preciso que você segure para mim. O que que eu preciso fazer para você me ajudar? O negócio tem que ser bom para os dois. O que que eu preciso fazer para que esse preço, para que você não aumente esse preço por um período? Então, nós fomos fazendo acordos, né, para não ser ruim para mim, nem ruim para o meu fornecedor. Tá? Algumas coisas não tinham que fazer, produto importado. Se a gente a gente acompanha a moeda, né? Quando vê que vai aumentar muito, né, o que é produto dolarizado, se a gente tem disponibilidade de caixa e disponibilidade de espaço, a gente compra um pouco, faz estoque, compra para 2 meses, 3 meses. Mas se a gente vê, acompanha lá, a moeda vai subir, mas depois ela vai abaixar, a gente vê quanto tem em estoque e monta ali estratégia. Vamos correr o risco? Não vamos? É mais ou menos assim que a gente atua. Tá? Ou seja, tem toda uma estratégia, né? Fazer Não estoque é mesmo, quando casual. a gente tinha oportunidade, era papel e cartão. Acho que mais faltou no mercado Teve cota, né? ou teve cotas aí reduzidas, né? Cota. Eu falo que assim, a gente não ficou sem o cartão e sem papel. A gente foi, impedido de crescer. Eu tinha ali uma oportunidade e eu não conseguia comprar mais com o meu fornecedor. Sim. Agora, falar assim, do que eu comprava regularmente, falar que ele diminuiu muito, não é verdade. Ou falar que ele não produziu, também não é verdade. Hoje, o meu maior fornecedor é a Suzano e a produção dele é todo mês ali, tem o período, geralmente no final do mês, e eles produzem. Acontecem quebras de produção, sim, mas não ao ponto de eu falar, olha, fechei um turno porque meu fornecedor não entregou a matéria-prima. Isso não aconteceu. Então, Que bom. a gente não pôde crescer, eu não pude pegar contas grandes, né? A gente não deu para avançar o negócio, mas atendemos todo mundo. Que Mais bacana. alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, muito legal isso. Eu queria que você colocasse dicas para as pessoas que estão chegando para o mercado, seja ele de compras, seja ele da área gráfica ou mercado de trabalho mesmo. O que que você acha que você diria de dicas aí, de quem já trilhou? Eu acho que, em primeiro lugar, queira trabalhar, queira fazer parte, queira agregar, sabe? Independente da área, faça o seu melhor ali. Seja eficiente, seja um bom funcionário, seja uma boa pessoa. Eu acho que é impossível dar errado qualquer coisa quando você pensa em fazer o bem, sabe? Em fazer a coisa dar certo.
De você encostar em alguém e falar assim, e aí, o que que a gente vai fazer? Ah, tem isso para fazer, bora? Vamos fazer. Então, eu acho que primeiro você tem que querer trabalhar, gostar do que você faz, para você fazer com amor. Eu falo que eu cuido das coisas, das compras, como se elas fossem minha. Parece que eu tenho um limite ali de cartão de crédito a zelar, sabe? O mesmo medo que eu tenho de extrapolar o meu, eu olho ali e falo, não, isso não é momento de comprar. Isso dá para segurar. Então você tem que ter amor naquilo que você faz, buscar conhecimento, e a comunicação. Eu acho que o segredo de uma boa negociação, de fazer bons negócios, é você se comunicar bem, né? Se comunicar com o seu fornecedor, deixar claro para ele aquilo que você espera, deixar claro o que você precisa, deixar claro quando você até precisa de ajuda ou quando você não entende muito bem do assunto. E esperar que ele seja ali honesto e fiel ao negócio dele, que ele seja o seu parceiro, e para fazer aquela coisa ali dar certo. Então, essas são minhas dicas. Trabalhe duro, estude, tenha uma boa comunicação, seja com quem for, dentro da empresa, fora da empresa. Seja claro com aquilo que você quer e com o que você precisa. Eu acho que tudo vai dar certo. Ouvir trabalhar duro, que você falou aí, nada mais é que é entregar além do combinado, né? Quando você entrega além do combinado, você vai se destacando e você vai aprendendo, né? Você Fazer vai bem aprendendo, feito e você aprende, você exatamente. aprende, você É aprende. gostoso. E essa parte de amar tem que ser, pô, acordar cedo. Cada um tem sua rotina, ele pegar trânsito, né? Transporte do pai e ainda ficar 8 horas numa empresa ou mais, sem gostar, cara, deve ser um tédio. Deve ser uma coisa tão ruim isso. Então, realmente tem que buscar algo que goste, né? E sobre estudar, o conhecimento está disperso na sociedade. Você não falou aí dos fornecedores que são professores. Networking é uma puta oportunidade para você aprender, mas tem outras opções: livro, podcast, YouTube, cursos gratuitos. Exato. Hoje não estuda quem não quer, né? Para se especializar, para aprender um pouco mais. É isso aí, concordo também. Eu falo que não adianta ter um monte de diploma e você não querer colocar a mão na massa. É, Nada serve. não, O que é não. isso, Robert? Como que você Até chama isso aí? braço Ó, curto, o que que é? Não sei, o que que é? Obesidade mental. Ah, tá, é. Que eu falei uma tá. vez, né? A pessoa estuda, 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 cria uma obesidade mental. Não É, adianta. às vezes você olha, puta, aquela pessoa é inteligente pra caraca. Mas é isso, viu? Nós, em qualquer situação da vida, nós somos avaliados pelos nossos resultados. E os resultados é isso aí, é mão na massa, é Mão fazer a na coisa massa. acontecer. Porque É estudar, estudar, isso. estudar, 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 e você não colocar na prática, não validar para você, não trazer resultado daquilo que você estudou, porra, você está criando uma obesidade mental, literalmente, né? Então é isso, é Eu falo, resultado. tem tanta gente que é. Nossa, você olha assim e fala, nossa, essa pessoa é inteligente, né? Ela é proativa, faz acontecer. Às vezes a pessoa não tem MBA, não tem um curso de especialização, mas a pessoa ela tem aquele tino ali de eu vou trabalhar, vou fazer acontecer, ele é interessado, É, né? É é. curioso, ele, enfim, aprende. Eu acho que vale muito mais a pessoa que gosta e quer trabalhar do que qualquer Não, curso. cem por Mas cento. é Isso, importantíssimo, tá, gente? Eu não não, tô tirando aí quem quer estudar, falar para de estudar e só trabalhe. não, Não. não, A não, parte não, não, Vi. teórica é muito importante, a gente aprende muita coisa, mas é preciso colocar em prática. A gente vê alguns cases de sucesso aí que foram dropout, que largaram a faculdade. O Steve Jobs foi um deles, um exemplo, né? Mas é a exceção. Você pega os principais CEOs, os principais founders, aí os caras fizeram faculdade. Aí você pega ali os caras de fora, fizeram uma Harvard, fizeram uma MIT, fizeram uma Stanford, que seja. É, É literalmente exceção quem não estuda e se dá bem na vida. Quando você estuda, você cria muito mais, você faz network, você está aprendendo, então, óbvio, né, que facilita ali o caminho para você. Mas é isso, não adianta também estudar, estudar, estudar e nunca fazer resultado. Tem pessoas às vezes, que não estuda, não tem uma oportunidade, uma faculdade, mas vai aprendendo na vida, é mão na massa, faz a coisa acontecer, ele vai se destacando. sim. Então, lógico que quando você tem um estudo, é muito bom, mas não é sinônimo de garantia nenhuma, né, se você não colocar a mão na massa.
Viu? A gente está caminhando para o final aqui, mas antes de terminar, só fazer um comentário. A Brogotá ela participa ativamente do Prêmio Sindus Pharma, que é a principal premiação do setor, né? Inclusive está aberta, é isso? Conta um pouquinho para a gente. A Brogotá está participando esse ano, quantos prêmios já ganhou, enfim, como é que funciona um pouco? Isso mesmo, Robert. Todo ano a Brogotá participa do Prêmio Sindus Pharma, né? Que é a escolha dos melhores fornecedores da indústria farmacêutica. Tá? Eu tô lá há 12 anos, né? E graças a Deus eu já pude pegar em vários troféus. A gente sempre fica em primeiro ou segundo lugar como principal fornecedor de bula de remédio, né? E o cartucho, né? O cartuchinho que é a embalagem do remédio. E esse ano a gente está participando, claro. E as votações foram abertas ontem, se eu não me engano, vai até o dia 9 de março. Então, se tem alguém aí assistindo a gente que é da indústria farmacêutica, pode votar, é só entrar no site do Sindus Pharma e votar na gráfica Brogotá. Tá bom, galera? É isso aí. Bom, muito bom. Uma gráfica premiadíssima. Esse é fruto do reflexo da equipe que lá está, né? Senão, É. certamente, se a equipe entregasse pouca coisa, não seria tão premiado ao ponto que é como você mencionou. Ah, o Show. lema da Brogotá é fazendo bem feito. Muito bom. Gráfica Brogotá fazendo bem feito. Então, a gente entrega tudo ali para que nosso cliente receba uma boa embalagem. Show. É isso. Vivi, valeu. Muito obrigado pelo papo. Gostei muito. Foi demais. Você é uma pessoa que conversa bem, um papo fluido, super Imagina, simpática, né, gente. Robson? Eu sou tão tímida, gente. Se soubesse a vergonha que eu tô aqui. Então, Eu nem parabéns por sei se eu superar a vergonha, falei pô. tudo que eu deveria ter falado, se eu estiquei a conversa demais e a gente não falou um pouco de algumas coisas técnicas do setor de compras. Eu peço desculpa, né? Porque aí a gente fica tímido e Não, vai falando, atropela. abordamos estratégia, abordamos desafios. O papo é fluido e às vezes a gente nem vai percebendo. Foi abordado várias situações. Então, cumprimos aí com o nosso propósito, Vivi. De novo, brigadão, tá? O papo foi muito bom. E Robson, a Viviane tá gravando conosco aqui. Agora tá o quê? Carimbadaça na comunidade Printcast. Tá recebendo um carimba aí ao lado dela. Temos Peraí, aí de na nossa Gente, novo. comunidade. Peraí, de novo. Eu hum, tava sem áudio. Carimbada na comunidade do Printcast. é isso aí. Gente, obrigada. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da história da empresa que eu trabalho e que mora no meu coração, né? Tanto tempo. Eu citei aqui o nome de alguns fornecedores, né? Alguns fornecedores que são parceiros. Eu não sei se tem algum problema, eu espero que eles não fiquem chateados. Não, nenhum. Mas se estão fornecendo, é porque eu dou muito valor, é porque o produto é bom e porque a negociação é boa também, né? Então eu citei o nome de todos eles aí, não todos, né? De alguns, com muito Aham. orgulho. Agradeço a parceria de todo mundo. E estamos aí. Se precisarem de alguma coisa, podem me contatar. Se precisar ligar na Brogotá para falar comigo, também não tem problema. Pode ligar lá. Aqui na descrição vai ter sua rede social, o Ah, LinkedIn, né? legal. Se não me falha a memória. LinkedIn, É. isso. Então, quem quiser entrar em contato também, ver, conhecer um pouco mais, fazer network, às vezes, pô, você falou ali, fornecedor tem uma dificuldade enorme, uma caixa de papelão, aí compartilha ali os contatos, enfim, estamos aí Ah, para eu isso, para fazer, compartilho, né? A estamos aí gente para sempre isso, compartilha. fazer esse network entre comunidade. Sobre citar essa galera, Vi, não tem problema nenhum, tá? Fique à vontade para estar citando. É óbvio que a gente precisa dos nossos patrocinadores que aqui estão, mas pode citar, todo mundo é gente boa aí no mercado e está aí A fazendo o seu melhor. Papyrus é um patrocinador de vocês, ele é meu fornecedor. Exato. Olha que Aí, coisa Gosto legal. boa. muito do Papiro está em pessoal todo da lugar. Papyrus. Você citou a Semic Tintas. Semic também é um fornecedor. Aí, que É, coisa boa. gosto bastante do Wilson. Não lembro Isso. os outros, mas Top enfim. coat Top Top Coat, Coat meu e a Croma. fornecedor. Meu e a fornecedor e croma. o meu professor da vida. Opa! Sabe, o dono da Top Coach, ele é o quebra-galho, ele é o tira-dúvidas, assim, tudo que eu preciso, eu ligo pro dono da Top Coach que ele me ajuda. Sempre acessível. Vi, É isso. brigadão, tá? Valeu mesmo, Obrigada a viu? vocês. Valeu, Obrigado, Beijo, gente. boa Viviane. Obrigado aí pra noite. todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, boa Tchau. noite. Boa noite.